Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei. Te adorarei enquanto eu respirar. Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei. Te adorarei enquanto eu respirar. Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Declara, declara com fé. Oh, te adorarei. Te adorarei em todo tempo, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adoro, Senhor, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei enquanto eu respirar. Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor, enquanto eu respirar. Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Senhor, te buscarei todos os
dias e todo tempo, Senhor, te buscarei, Jesus. Teu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, buscarei, Senhor. Davi entendeu, e ele escreve isso num dos seus salmos. Ele diz: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias. Eu creio que o Senhor nesses dias quer nos despertar como uma geração que busca a sua presença e paga um preço por isso. Busca a sua presença, porque o desejo do Senhor é ter comunhão com os seus filhos. Então busque a cada dia a presença do Senhor. Permita que Ele dirija a sua vida, porque o Senhor tem nos chamado para fazer diferença. Nós somos uma geração eleita, nós somos povo escolhido de Deus, para fazermos a diferença onde Ele tem nos colocado. Sermos luz, sermos sal, proclamarmos a sua glória. Aleluia. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Correremos com paixão pelo teu nome, livres de todas as cadeias de estou. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti. Correremos com paixão pelo teu nome, livres de todas as cadeias estou. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Ele nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. O nosso Deus
Deus é imutável. Aleluia. Seu poder é inabalável. O nosso Deus é imutável. Seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti, somos a geração eleita, nação poderosa. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Deus vivo pra ti. Somos a geração eleita, nação poderosa. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Sabe que Ele te chamou, Ele te escolheu. A palavra do Senhor fala que somos a geração eleita, eu e você. Nós somos sacerdócio real, escolhido, nação santa, aleluia. Glória a Deus, tome posse disso mesmo. É você mesmo, você é a geração eleita, você é o sacerdócio real do Senhor, amém? Então levante a sua adoração, levante o altar de adoração na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Quero estar junto aos seus pés, e pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar.
tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Vamos cantar juntos. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bem forte, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti adoramos. O único digno é, Senhor. Somente a ti. Deus, nós adoramos a ti, Senhor, com tudo que há em nós. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Nós somos presenteados por Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, e Te adoramos por isso, porque nós não somos merecedores, mas ainda assim a Tua graça vem sobre as nossas vidas. Ainda assim o Seu amor nos cobre, nos envolve. Ainda assim o Senhor nos olha com olhos de misericórdia e nos chama para perto, para cada vez mais perto. E Te adoramos, Deus, porque Tu és o único digno. Tu és o único merecedor de toda adoração. E Te adoramos também com os nossos dízimos, as nossas ofertas e ofertas missionárias, Pai. Senhor, vem mesmo fazer a Tua obra, Pai, nesta igreja, nas missões. Que aquilo que tem sido plantado neste lugar, Senhor, venha alcançar muitas vidas e muitos lugares, Pai. Em nome de Jesus, consagramos a Ti. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos nos sentar, queridos, por favor. Aleluia. Presença tremenda, gloriosa do Espírito Santo nesse lugar. Meu Deus, que coisa linda. Aleluia, que coisa linda. Obrigado, Senhor. Reconhecemos a Tua presença nesse ambiente. Queremos exaltá-lo mesmo com os nossos cânticos, com a quietude do nosso coração nesse momento, que a glória seja levada a Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Amém? Graças a Deus. Está ali o pessoal da comunidade Ramo Frutífero de Bela Vista também retornaram, né? Que maravilha, graças a Deus. Amados, antes de abrirmos a palavra do Senhor e ministrarmos, eu creio que é uma palavra do coração de Deus para a sua vida, eu gostaria de reforçar um convite, convocação, né? Convite para aqueles que entenderem que é um convite, mas na verdade é uma santa convocação à igreja. Nós iniciaremos a partir do dia 1º de outubro, né? Nós iniciaremos a nossa campanha de oração de 21 dias, né? A igreja estará orando, um pouquinho antes de iniciarmos a reunião, comentei um pouquinho com o grupo que estava aqui, o propósito, a direção. Se você ainda não tomou parte, né, em nenhuma dessas jornadas de oração da igreja, se você entende que esse é o momento, é o chamado de Deus para a sua vida, para agregar com a tua igreja, nessa jornada de oração, por favor, converse com o teu líder de célula, com os líderes de célula, eles vão dar toda a orientação para vocês. 21 dias apenas, queridos, é pouco, não é não? Pouco demais, né? Não faremos a jornada dos 40 dias ainda, 21 dias às 4 da manhã, olha que coisa, que maravilha, um horário onde ninguém vai falar assim, pastor, mas justamente nesse horário eu tenho compromisso, 4 da manhã, acho meio difícil, né? Se tiver, jogue teu compromisso para 5, acreditamos que até às 5 da manhã a reunião já não teremos fechado com essa reunião, amém, amados? Aleluia, graças a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, por favor, 2 Reis, capítulo 4, quero compartilhar a partir do versículo 8. Enquanto você está localizando aí, né? A geração mais moderna simplesmente
liga o celular, é 1, 2 toques ali no celular, o texto já está piscando, é um negócio assim, ultra mega moderno, um troço diferente, né? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, queridos, o texto diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Até aí, você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer algo mais para o Espírito Santo de Deus? Fala: Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Estou sedento pela Tua palavra nessa manhã. Aleluia, aleluia. Queridos, há uma expressão encontrada em todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Existe uma expressão muito comum, muito recorrente em toda a Bíblia, através de Moisés, através dos profetas, dos escritos de Paulo, ou outro dos apóstolos, mas especialmente na vida e no ministério de Jesus. Nós encontramos com muita facilidade a expressão, diga assim comigo, comprometimento. Nós encontramos muitos exemplos, muitos textos, muitas histórias que implicam na ideia, que envolve a ideia de comprometimento, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É difícil você ler uma história bíblica que você não encontra nessa expressão comprometimento envolvida, intrincada, né? Assim, ela está em cada, é como se ela estivesse, ela fosse encontrada em cada texto bíblico. Mas afinal, o que é o comprometimento, queridos? O que vem a ser comprometimento? Eu fui procurar a definição disso aí, até porque comprometimento ele é diferente, né? Tem um sentido, um significado, um conceito diferente de compromisso. Compromisso é uma coisa, comprometimento é outro, é um nível mais elevado. Então, comprometimento, eu encontrei, significa o envolvimento completo com algo que nos é confiado. Envolvimento completo. O que é comprometimento? É um envolvimento completo com algo que lhe vem à mão, com algo que você abraça, com algo que lhe é confiado por alguém. Quando você se debruça sobre aquilo, de forma tão intensa, tão verdadeira, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, que não tem reserva para mais nada, você abraça definitivamente aquilo. Isso é comprometimento. Esse texto é um dos textos que reproduz esse entendimento do comprometimento, esse conceito do comprometimento. A palavra do Senhor, o texto diz, queridos, a respeito de uma mulher rica, que decidiu abrir a sua casa para alimentar um profeta de Deus. A história começa dizendo assim, né? Uma mulher rica que morava em Sunem, ela decidiu abrir a sua casa para receber, para alimentar um profeta de Deus. Queridos, o comprometimento dessa mulher, ela teve o start, teve o primeiro passo, o seu início a partir desse momento, quando ela abriu a sua casa. Por quê? Porque ali em Sunem, na sua cidade, ela percebeu que o profeta Eliseu, ele caminhava, ele passava por ali com muita frequência. Eu fico imaginando, todos os moradores de Sunem estavam acostumados a presenciar e ver isso aí, o profeta entrando, o profeta saindo.
Talvez ele tivesse algum compromisso específico ali em Sunem, talvez ele estivesse de passagem por outro lugar, mas ele precisava passar por aquela cidade. Eu fico imaginando a curiosidade de tanta gente e as especulações que aconteciam, né, na mente de tanta gente, vendo aquele profeta passando para lá e para cá, noite e dia, de tempo em tempo ele retornava novamente a Sunem. Mas a Bíblia não diz que nenhuma atitude foi tomada, a não ser a atitude dessa mulher rica que morava em Sunem, que um dia ela percebeu que aquele profeta passava ali com certa frequência, e com muita frequência, creio eu, que ela já tinha ouvido algum burburinho, algum comentário a respeito daquele profeta. Era um homem estranho, não era alguém da intimidade dessa mulher, mas ela abriu a sua casa e resolveu trazer esse profeta para que ele comesse pão dentro de casa. Então, diz a palavra do Senhor, versículo de número 8, essa mulher o constrangeu a comer pão. Esse foi o meio que essa mulher encontrou para, de alguma forma, trazer esse profeta, se envolver com esse profeta, se comprometer com o movimento profético de Deus naqueles dias. Afinal de contas, Eliseu representava a boca de Deus, a expressão profética do Senhor naqueles dias. E a forma como essa mulher encontrou foi abrindo a sua casa e dar pão, dar comida, alimentar esse profeta. Foi a maneira dela. Eu acredito que ela decidiu sair do lugar comum através dessa atitude. Eu acredito que ela viu assim a passividade, a inércia de uma cidade inteira que apenas comentava, que apenas via a oportunidade caminhando, desfilando pelas esquinas, pelas ruas de Sunem, e ninguém tomava uma atitude. Essa mulher decidiu sair do lugar comum, onde todos os moradores de Sunem estavam, e ela o fez abrindo a sua casa, para que o profeta pudesse comer pão. Queridos, que coisa tremenda a atitude dessa mulher, que coisa tremenda, quanto isso nos ensina, como eu posso aprender com isso. E essa mulher, ela o constrangeu na primeira vez, mas na segunda vez ela já não o constrangeu mais, na terceira vez não mais, na quarta vez ele já não era mais um profeta estranho. Assim, a partir dos dias, diz a palavra do Senhor no finalzinho do versículo, daí, diga comigo, daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Querido, se você puder sublinhe isso aí, porque isso é algo tão tremendo. Queridos, ela tomou um passo, ela teve uma atitude de simplesmente abrir a sua casa para dar pão para o profeta, mas a coisa foi acontecendo de forma reiterada, a ponto de o profeta passava por Sunem, talvez ele tivesse que desviar a sua rota, né, para passar por Sunem, porque agora em Sunem ele tinha uma casa que o abrigava, que o acolhia, que o recebia bem. Entre passar por um lugar estranho e passar por Sunem para tomar um café, para ver como que estavam os seus amigos, a sua nova amiga, aquela mulher rica que morava em Sunem, que decidiu um dia abrir a sua casa, ele passaria logicamente por Sunem. Por quê? Porque a partir daquele momento, aquela mulher havia nivelado um caminho para que o profeta se aproximasse. Sabe, amados, a grande revelação, entendimento que nós precisamos ter, e a grande atitude que você e eu precisamos fazer, é nivelar caminhos, para que o profético de Deus se aproxime das nossas vidas. Tem gente que nunca nivela caminhos, tem gente, queridos, onde para a palavra do Senhor chegar, alcançar, tocar, falar, meu Deus do céu, é uma dificuldade, Eu, enquanto ministrava, eu passei assim alguns dias ministrando, não, e sendo ministrado por essa palavra. Eu lembrei de tantas situações. Eu lembrei, por exemplo, de uma vez que
fizeram um convite para que eu ministrasse, eu compartilhasse a palavra do Senhor numa determinada casa aqui em Campo Grande, e fui. Seria a primeira vez, eu não perco a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor por nada. Eu recordo que eu cheguei, não conhecia a família, e sabe quando você entra e já tem um ambiente estranho? Eu recordo que assim que eu entrei, eu achei estranho, porque a televisão da sala estava ligada, algumas pessoas reunidas ali e a TV ligada, e nós começamos a reunião e eles não desligaram a televisão, e eu fiquei competindo com a televisão enquanto falava, e dali a pouco era gato, né? O gato correndo dentro da sala, e dali a pouco saiu um cachorro, não sei de onde, o cachorro correndo atrás do gato, e eu não sabia se eu olhava o que estava passando na televisão, se eu olhava para a palavra do Senhor, se eu me desviava dos gatos. Queridos, nós precisamos nivelar. Às vezes nosso coração, às vezes a nossa vida está dessa forma, tem tantas fontes de interferência, tem tantos veículos de comunicação nos abordando, nos assediando, nos pressionando, tem tantos interesses em jogo, que a palavra do Senhor tenta nos alcançar, tenta transformar, tenta acrescentar alguma coisa na nossa história, mas nós estamos tão inquietos, e o caminho não é nivelado. Por isso que muitas vezes a palavra profética do Senhor é liberada, é lançada, e a gente diz assim, meu Deus, falou do quê? O que aconteceu? Eu estava num culto, eu não lembro se foi uma das reuniões onde fui ministrar, aqui em Campo Grande também, numa igreja, juntamente com um padre, e nós ministramos juntos num culto ecumênico de formatura de uma turma. Queridos, mas pensa numa turma, lógico, formatura, todo mundo alegre, e aqueles gritos e subios e tudo mais. Eu lembro que a primeira preleção, não ouvi nada, não entendi nada, porque havia muito barulho, né, naquele lugar, naquele ambiente, mas algo me despertou, quando eu ouvi aquele primeiro preletor dizendo assim, então finalmente, a hora que ele falou finalmente, eu falei, meu Deus, o homem está terminando a palavra, e eu não ouvi absolutamente nada, porque o caminho não estava nivelado. Você entende isso? Quantos entendem isso? Às vezes nós nos sentamos em lugares como esse para ouvir a palavra do Senhor, mas o caminho ainda do nosso coração, da nossa alma não está nivelado, porque há muitas inquietudes, queridos. Há muitas inquietudes, nossa alma fica vagueando, a gente fica pensando, meu Deus do céu, aquele compromisso, aquilo que aconteceu, aquilo que vai acontecer, e de repente você vê os músicos subindo, tocar a última música, você fala, mas já acabou? O que foi falado? Eu vejo essa mulher se comprometendo dessa forma, nivelando um caminho para que o profético viesse, para que o profeta olhasse para a sua casa como aquele lugar onde ele era bem acolhido, onde ele era bem aceito, onde ele era alimentado, onde ele era guardado, onde ele não era mais um estranho. Queridos, a palavra do Senhor não pode chegar à sua vida como um visitante qualquer, como alguém que esporadicamente toca você e pronto. Não é isso. Nós não podemos nos aproximar do profético, do mover profético de Deus, dessa forma, não. Nós precisamos nivelar, fala assim, Senhor, Espírito Santo. Pode dizer, fala, Espírito Santo, me ajude, que meu coração não fique inquieto, diante de tantas pressões. Ajuda-me, Senhor, a ter aquela mesma quietude que Maria teve, aos pés de Jesus, para ouvir todo o seu entendimento, todo o teu entendimento, Senhor, e crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, amados? Aleluia. Queridos, ela não apenas nivelou um caminho, mas eu gosto de olhar para o decurso, ou para o decorrer desse texto,
e perceber que ela tomou uma atitude a mais, ela deu um passo a mais. Se você olhar a sequência do texto, ela não apenas nivelou um caminho para que o profeta viesse, mas ela tratou de envolver também o seu marido. Diga assim, ela envolveu o seu marido nesse grande projeto. Ela disse no versículo 9, ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Queridos, o comprometimento com o profético, a palavra profética, inevitavelmente desperta em nós o interesse por alcançarmos os nossos familiares. É impossível, e essa é uma das primeiras evidências de que um homem de Deus, de que uma mulher teve um encontro com o Eterno, é o despertar dessa pessoa para que ele busque os seus familiares, para que de alguma forma ele vá e traga os seus familiares. Eu tenho uma dificuldade tão grande quando ouço a respeito de uma história de conversão, de alguém que supostamente teve uma história de conversão, de encontro com o Senhor, mas que nunca teve a capacidade de dar passos em direção à sua família. Eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade em conciliar essas coisas, de gente que recebeu o Evangelho, e recebeu o Evangelho de forma assim exclusiva, aliás, não inclusiva, ou seja, não inclui ninguém. Estava compartilhando, antes do início, estava compartilhando com o amado a respeito de como foi os primeiros dias da minha conversão, naquele ímpeto, naquela força do primeiro encontro, do primeiro amor, de descobrir o Evangelho. Uma das primeiras coisas que fiz foi fazer uma reunião na casa dos meus pais. Eu morava em outra cidade, marquei com eles, falei: nós precisamos fazer uma reunião, eu tenho algo a compartilhar com vocês. Reuni meus pais, na época a mãe do meu pai estava presente, fizemos uma reunião ali, minha esposa, eu, meus pais e a minha avó, compartilhei o Evangelho, falei: bem, agora vamos para o fechamento. Terminei de pregar o Evangelho, falei: vamos fechar esse negócio. Como é que eu vou fechar? Eu sabia, conhecia a vida deles, eu sabia do propósito daquela reunião. Então eu fiz um apelo nominal para cada um deles, para cada um: vó, a senhora quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida nesse momento? Pai, mãe, o resultado é uma outra história. Graças a Deus hoje meus pais estão convertidos, mas naquela reunião nenhum dos três, um deles assim travou a boca de tal forma, não conseguia abrir a sua boca. Eu olhava aquilo, sabia o que era aquele negócio, Uma outra, minha voz se fez de surda naquele momento. Ela diz: não ouvi nada. Aí eu falei: tá, faz de conta que eu acredito também que a senhora não ouviu nada. E minha mãezinha, mãe é mãe, né, queridos? Como já diz como já disseram em certa oportunidade, mãe é mãe, pai é pai, não é verdade? Mãe é mãe, pai é pai. Alguém teria dito isso, se não disse, eu estou dizendo agora, E a mãezinha, vendo o esforço do filho, falou: não, filho, eu prefiro ouvir um pouco mais. E graças a Deus, um pouco mais, nós continuamos com as reuniões naquela cidade. Uma das primeiras pessoas que veio à frente em um dos apelos que eu fazia, foi minha mãe. Falou: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Feliz. Queridos, eu tenho dificuldades ainda hoje em ouvir a respeito da história de conversão de pessoas que recebem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vive aquele Evangelho de forma exclusiva, não compartilha. Aliás, se isola dos seus familiares, fica longe dos seus familiares, porque agora virou crente, porque agora é santo, porque agora não participa das mesmas mundanidades que antes praticava com a família. Não, isso é um erro, isso é infantilidade, queridos. Precisamos receber a palavra que inclui, e nós precisamos compartilhar com graça, com amor, com paciência, com perseverança, pegar tudo isso aí, mesclar, em meio a muita oração, e falar: Senhor, tem misericórdia. Sabe por quê, queridos? O primeiro evangelho, a primeira palavra que eles encontrarão
com que eles se confrontarão não é com essa palavra aqui não. A primeira igreja que eles entrarão não é a sua igreja. O primeiro evangelho que eles lerão é o evangelho das mudanças e transformação da sua vida. Porque se eles olharem para as nossas vidas e não encontrarem o evangelho escrito nas nossas escolhas, nos nossos novos caminhos, eles vão falar assim: esse negócio aí, quero não. Eu prefiro continuar aonde eu estou. Nunca mudou, nunca transformou, mas trocar 6 por meia dúzia. Quantos gostariam de trocar 6 por meia dúzia? Ninguém, né? Verdade ou não? Nós abrimos mão daquilo que nos é pesado, daquilo que não transforma, daquilo que não é eficaz, por alguma coisa que dá resultado. Evangelho evangelho, ele dá resultado quando ele transforma os passos, os procedimentos, as escolhas de um homem. E é isso que nós precisamos compartilhar. Não é alguma coisa teórica. Essa mulher, queridos, essa mulher em pouco tempo ela experimentou alguma coisa tremenda na vida dela. O que ela foi fazer? Incluir o marido, chamar o marido, né? Ei, esposa, inclui o teu marido. Eu não consigo entender alguns pais que recebem o evangelho, mas deixam os filhos sendo criados de qualquer forma, né? Eles entregam um celular na mão do filho e falam: filho, toma aí, né? Mamãe vai para a reunião de oração, né? Toma, fica ali no cantinho, faz. Queridos, ei, amados, cá entre nós, tem tanta coisa boa na internet, tem ou não tem? Tem tanta coisa boa, coisa proveitosa, mas tem lixo também, sim ou não? Sim ou não? Tem tanto lixo, tem tanta coisa que vai estragar a mente do seu filho, e eles não têm, queridos, eles ainda não têm fibra, muitos deles não têm fibra moral para saber escolher entre o que é vil, desprezível e aquilo que é bom. Nós precisamos instruir os nossos filhos, precisamos ajudá-los a construir fibras em Deus, um caráter em Deus. Vai chegar um determinado momento que eles nem vão ficar perdendo tempo com isso aqui. Não, conversa. Esses dias, semana passada, eu não lembro quem me passou, um pastor de um dos grupos que faço parte, passou um vídeo muito interessante de umas crianças aqui no Brasil. As crianças estavam se reunindo num condomínio e eles estavam se reunindo para escrever frases, né, versículos bíblicos, palavras de fé e de esperança para colocar debaixo, sob as portas dos demais condôminos. E aquilo chamou a atenção da cidade, né? Aquilo foi ganhando expressão, vulto, e a repórter foi lá: mas e aí, vocês estão felizes com o lógico? Não, é um grupinho que começaram com 2, 3, e o grupinho, as crianças começaram a se reunir, aquilo foi criando expressão, vulto. Elas disseram: mas vocês não preferem um joguinho? Não, nós estamos fazendo o que nós gostamos. Sabe, instrui a criança no caminho que deve andar, querido. Depois de velho, ou seja, tem fibra moral, tem estrutura em Deus, fica tranquilo, não vai ser a religião, não vai ser ninguém pressionando, falando, não, ele vai saber escolher, tem fibra, tem capacidade, vai poder falar assim: não, isso eu não quero para a minha vida. Ou seja, você vai encaminhar para as escolas, você vai encaminhar, né, para a universidade, para a faculdade, você vai saber, né, eu preparei, eu gastei meu tempo, eu orei, eu jejuei, eu inculquei princípios de Deus na vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, então eu estou tranquilo. Tem pais que não fazem isso, depois ficam desesperados: pastor, meu Deus, o meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer me acompanhar para a igreja. Lógico, você gastou a sua vida inteira se envolvendo com a igreja, seus filhos ficaram à margem. Você passou a vida inteira se envolvendo com tantas coisas, o que é que entrou? Você cuidou? Quais foram os valores e os princípios que entraram, que permearam a fibra, o caráter, as escolhas, as decisões dos teus filhos? Ah, pastor, eu sei que eu falei. Queridos, nós semeamos e nós colhemos.
Aleluia. Eu quero caminhar para os finalmente, né? Não estou terminando não, mas estou caminhando para os finalmente. Olhando a continuação desse texto, ela disse a seu marido: vejo que este homem, vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Há um texto no Evangelho de João, que diz que certa vez João Batista estava conversando com 2 dos seus discípulos, 2. De repente, durante aquela conversa, Jesus passa, e João olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 discípulos que estavam ali, eram discípulos de João Batista. Quando eles ouviram aquela declaração de João, o profeta, eles não pensaram 2 vezes, eles seguiram, passaram a seguir Jesus, eles começaram a acompanhar Jesus, e um desses homens, um desses discípulos, chamava-se André. André, então, ele segue Jesus, ele começa a seguir Jesus a partir da declaração, do apontamento de João Batista. E quando ele encontra Jesus, sabe o que ele faz? Ele corre em busca do seu irmão, chamado Simão, o Pedrão que todos nós conhecemos, o que foi o pastor sênior, né? O líder principal da igreja de Jerusalém. Esse Pedrão, ele vai atrás de Simão, seu irmão, e diz: Simão, encontramos o Messias. Aleluia! Queridos, envolva a tua família. Homem de Deus, não deixe que o Evangelho seja uma experiência exclusiva, apenas a sua experiência exclusiva apenas no quarto de dormir, quando você fecha a porta e você tem a intimidade com o divino, a ponto de levantar a sua mão, a ponto de ter aqueles momentos a sós com o Espírito Santo, onde Ele fala contigo, onde Ele segreda coisas tremendas, onde você tem assim, né, é renovado no seu espírito. E os demais da casa, eles precisam participar. Homem de Deus, envolva a sua esposa. Se ela ainda não te acompanha, né, vá para a oração, vai para o clamor, né, vá para a presença do Senhor, fala: Senhor, as minhas escolhas, os meus caminhos são tão indiferentes, são tão insossos assim, a ponto desse homem não desejar a tua presença, através da vida que eu estou levando. Pais, não descuidem dos seus filhos, não descuidem dos seus filhos, é prioridade na sua vida. Sabe por quê? Sabe o que é frustrante? É você servir ao Senhor, conhecê-lo, é você se dedicar ao Senhor, anos após ano, e não ver continuidade daquilo ali, e olhar para os seus filhos falam: continuo, até meus pais morrerem, a hora que eles morrerem, para não desonrá-los, vou viver a minha vida, da minha forma, né? Fui pressionado a ir para a igreja uma vida inteira, me sufocaram, né? Nunca pude fazer nada do que eu queria, era sempre na marra, se eu não fosse, eu não ia ganhar isso, não ia ganhar aquilo, a cintada comia. Ei, isso é de um outro tempo, queridos. Se você tem feito isso, misericórdia, não barganhe, não negocie, nem por força, nem por poder. É a graça do Senhor, é a ação poderosa do Espírito que convence o homem. Amém, amados? Aleluia. Diz o texto, versículo 10: façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, aleluia, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Meu Deus, você acha então que essa mulher, essa sunamita, parou ali, nivelou o caminho, envolveu a sua família, o seu marido? Você acha que ela parou ali? Não, amados, a ação profética da palavra do Senhor tem assim uma eficácia tremenda na vida de todo o que a acolhe, que o recebe. A ação tremenda da palavra do Senhor tem ação completa, não para aí.
Essa mulher havia observado que aquele homem passava continuamente, mas ela falou: não, esse homem não pode continuar passando em Sunem dessa forma. Ele não pode ser um desconhecido. A minha casa não pode ser uma casa desconhecida para o profeta. Ele precisa saber que nessa casa tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, gente decente, gente que teme, que ama o Senhor. Eu vou trazê-lo para a minha casa, eu vou nivelar um caminho para que ele venha. Mas mais do que isso, ela não queria ter apenas visitações do profético, do profeta de Deus, das expressões de Deus dentro da sua casa. Ela queria um lugar permanente. Você entende isso? Ela não queria apenas deixar um lugar à mesa para o profeta vir e tomar uma refeição, não. Ela queria que aquela casa fosse uma extensão da casa do profeta. Ela gostaria, ela teve esse intento de construir, falou para o marido: marido, vamos fazer um negócio, vamos fazer aqui um quarto para o profeta, mas não é um lugar qualquer não, é um quarto, diga comigo assim, obra de pedreiro, obra permanente. Amém, amados? Queridos, enquanto nós não descartarmos, enquanto nós não afastarmos aquilo que é temporário, aquilo que é provisório nas nossas vidas, jamais experimentaremos os níveis maiores da glória, da ação poderosa de Deus nas nossas vidas. O que essa mulher estava fazendo era descendo a níveis mais fundos, mais profundos desse negócio chamado de comprometimento. Ela olhava o profeta, agora já era um amigo, já era alguém íntimo da casa, ele não passava mais em Sunem sem tomar a sua refeição, mas ela achava aquilo muito pouco. Ela entendia: eu posso fazer mais, é possível fazer mais. Queridos, eu te pergunto, como é que você tem tratado o profético, a palavra profética do Senhor na sua vida de forma superficial? Será que você e eu estamos dando esse lugar, um lugar à mesa? Senhor, o Senhor tem um lugar à mesa na refeição, porque sempre que nós vamos tomar a refeição, nós fazemos a oração em o nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. É só isso. Aquela mulher sabia: eu posso mais, você pode mais, sabia, queridos? Você pode mais, você pode dar passos além dos passos que você já tem dado. Você tem orado, mas você pode mais. Tem gente que gostaria até de se comprometer em níveis maiores, desde que isso não envolva a sua vida financeira, desde que esse comprometimento não envolva o seu tempo, desde que esse envolvimento completo, esse comprometimento não envolva a sua agenda, as suas prioridades. Pastor, estamos juntos, pastor. Pastor, só o seguinte, só não conte com a minha vida financeira para esse projeto. O senhor não sabe a pendura que eu estou, é um negócio assim complicado. Sabe, amados, o que essa mulher fez não foi estabelecer apenas 2 ganchos para sustentar uma rede em um canto qualquer da casa, um improvisado de, a hora que o profeta chegar, passar por Sunem, a gente pendura uma rede para ele dorme ali pendurado naquela rede ali mesmo, tá bom. O profeta não era baiano, ali em Israel não tinha esse negócio não, estão entendendo? Amém, amados? Ou seja, é um quarto, obra de pedreiro, demora, é algo permanente, e é algo que implica em envolvimento, dispensa financeira. Eu tenho que ter envolvimento financeiro para esse projeto, para trazer no profeta para dentro de casa de uma forma permanente. Pastor, até que na área financeira eu posso até eventualmente contribuir, assim, mas as minhas prioridades, o meu tempo, pastor, o senhor não faz ideia de como é escasso o meu tempo. O senhor não tem ideia de como eu lido com o meu tempo. Eu tenho que me desdobrar. Às vezes assim, eu precisava esticar o tempo 24 horas por dia, não dá. Como é que eu vou pensar em caminhar com a igreja, nos projetos, nos desafios da igreja? Não dá, pastor.
e aí acabamos nos tornando meros expectantes. Tiago fala sobre isso. Tiago fala na sua carta, na sua epístola, Tiago fala assim, ó, não pense que o mero espectador vai saborear a bênção do eterno, mas aquele que for operoso praticante, esse será bem-aventurado. O que é isso? Feliz. O que é isso? Comprometimento. O que é isso? É olhar para a palavra profética do Senhor e falar assim, eu não posso ter essa palavra apenas como não, uma direção, não uma palavra filosófica, poética para a minha vida, não, é como uma direção de Deus para que eu caminhe, para que eu traga para a minha vida, para que eu acrescente aos meus valores, aos meus princípios. Quantos estão entendendo? Tiago fala sobre isso, não seja um negligente, um ouvinte negligente, seja um operoso praticante. A palavra do Senhor está exigindo, está falando, amém, estou aí, estamos juntos, amém? Qual é a pegada? Pastor, qual é a pegada? Tem algumas pessoas, e eu prefiro não dizer o nome, mas ao longo dos anos eu aprendi a amar, respeitar e honrar algumas pessoas que, meu Deus, eu sei que a tempo e a fora de tempo, não são muitas. Uma mão é mais do que suficiente para enumerar essas pessoas que conheci ao longo dos anos. Nível de comprometimento. Uau! Quando eu falava assim, fulano, precisamos fazer tal coisa. Pastor, estou aí, estamos juntos. Eu estava pensando, enquanto nós adorávamos ao Senhor com aquela última canção, e eu gostaria de chamar a equipe de louvor para cá, para ministrarmos aquela última canção. Que canção linda, fazia um bom tempo que eu não ouvia essa música. Mas enquanto nós adorávamos com essa última música, eu fiquei pensando, fiz algumas viagens rápidas. Uma delas, eu viajei até a cidade de Brasília, onde minha esposa e eu morávamos. Mudamos para Brasília com o intento propósito de fazer instituto bíblico. Morávamos numa das cidades chamadas cidades satélites. Trabalhávamos no plano piloto e congregávamos no plano piloto. Então, para os finais de semana, para congregarmos, fazíamos o instituto bíblico no plano e voltávamos para casa depois de um dia inteiro de expediente de trabalho. Os finais de semana, íamos congregar 30 quilômetros para chegar na igreja, 30 quilômetros para voltar. E eu estava pensando isso durante aquele momento de adoração, enquanto adorávamos com essa música. Eu falei, uau, desde cedo, esse é apenas um exemplo. Eu falei, desde cedo, Deus tem dado graça para nós nos envolvermos, nos comprometermos de forma intensa, não apenas com o eterno, porque dizendo eu tenho um compromisso com o eterno, essa coisa abstrata, solta, que eu não vejo, que eu julgo poder lidar e ter intimidade com ele da minha forma, isso é pouco. Agora eu preciso ter expressão, eu preciso ter fruto, eu preciso pegar em algo palpável, para que eu demonstre que de fato eu tenho comprometimento. Enquanto adorávamos, estava pensando, eu falei, gente, isso é uma das expressões. 30 quilômetros, eu achando muito, 30 quilômetros, te adorarei, Senhor, não importam as circunstâncias, temos compromisso, íamos, não faltávamos, e de fato, não faltava, chovia, 30 quilômetros, com engarrafamento ou não, vamos lá, 30 para voltar. E enquanto eu estava pensando, lembrei de um pastor, um amigo. Ele pastoreava uma pequena igreja no interior do estado. E ele disse, Rogério, eu aprendi a amar tanto uma família que congregava conosco, e aprendi tanto com aquela família. Eles moravam na roça, não moravam na cidade. Eles moravam a 10 quilômetros
da igreja. Mas todo domingo começava a escola bíblica. Quem é que estava lá? Aquela família. Andavam 10 quilômetros da roça onde moravam até a pequena igreja, juntamente com seus filhos. Na época, não recordam se eram 3 ou 4 filhos. Terminava o culto da manhã, depois da escola bíblica dominical, terminava o culto. Falou, eu ficava à porta e nós nos colocávamos à porta para cumprimentar todos os que saíam e para olhar o retorno dessa família. 10 quilômetros. E eles saíam e nós acompanhávamos até perdê-los de vista. Ele, a esposa e os seus pequenos filhos. Uma marcha de mais 10 quilômetros até chegar em casa. Aqueles meus 30 quilômetros no carro com ar-condicionado ligado. Nós nos comprometemos mesmo com o Evangelho? Ou nós nos afeiçoamos e nos acostumamos com o Evangelho? Há uma geração que está sendo formatada, separada, desde que o mundo é mundo. Tem sido formatada pelas mãos do Eterno, gente que se compromete, gente que entende as prioridades do reino, gente que sente as angústias do reino, gente que caminha e carrega um peso pelo reino, pela glória de Deus, e que diz, Deus, eu estou junto, eu estou comprometido com o Senhor, em todo o tempo, não importam as circunstâncias, estamos juntos, Senhor. O vento bate, falta vento, cai a água, não importa, o Senhor é prioridade na minha vida, o Senhor é o meu Senhor e Salvador, não sou dono de mim mesmo, da minha agenda. O Senhor cuida das minhas prioridades, o Senhor cuida do meu amanhã, do meu futuro, dos meus projetos, o Senhor cuida, eu confio. Lembrei, e o Espírito do Senhor me fez lembrar de uma conversa entre Faraó e Moisés. Eles estavam negociando a liberação do povo de Israel, que estavam ali, eram escravos no Egito. Eles estavam negociando ali. Faraó queria de alguma forma liberar aquele povo, não podia, ele estava sendo apertado, a nação em ruína, a economia da fazenda estava em ruínas. Ele queria liberar aquele povo, mas ele queria de alguma forma segurar alguma coisa. Ele tentou segurar as crianças, tentou segurar o patrimônio, o gado daquele povo. Moisés foi inflexível com ele. Ele disse, Faraó, de jeito nenhum. E é um texto que eu nessa conversa, depois da 9ª praga, que Moisés fala para ele, ele falou assim, nenhuma unha, diga comigo assim, nenhuma unha ficará. Faraó, nós adoraremos ao Senhor com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Saiba uma coisa, nenhuma unha ficará no Egito. Isso é comprometimento. Comprometimento é, nenhuma unha vai ficar debaixo dos valores caídos do mundanismo, queridos. Nenhuma unha, vai com tudo. Uma geração comprometida é assim, não fica nada de fora. Não aceita ver a palavra profética de Deus visitando, fazendo incursões na nossa alma, no nosso espírito, energizando as nossas vidas. Não, vamos com tudo no Senhor. Com Ele nós podemos ir até o fim. Entenda isso, isso é princípio de adoração. Se nós formos pela metade, nós não chegaremos a esse lugar que Ele tem reservado para as nossas vidas. Entenda isso, você que tem desejado
desejar do reino de Deus, desejado ver verdades do Senhor na sua casa, desejado ver transformações verdadeiras. Se você está tentando ir para a adoração, para o relacionamento, mas está deixando os teus valores aqui, pastor, eu vou com tudo, mas a minha vida financeira vai ficar fora. Ei, você vai adorar quem? Pastor, eu vou com tudo, mas as minhas emoções, os meus sentimentos ficam de fora. Ei, pastor, o negócio é o seguinte: meu tempo eu não negocio, eu tenho prioridades. Desde pequeno eu sonhava em ser, fazer, e eu não mudo, eu não abro mão disso por nada. Se o reino me quiser dessa forma, tá bom, senão o reino vai perder. Entenda isso. Uma geração comprometida entra com tudo. José, eu amo a declaração de José. José, ainda quando estava no Egito, ele chamou os filhos de Israel e disse: Deus vai ser favorável, Deus há de visitá-los. Vai chegar um determinado ponto, um determinado dia, onde Deus trará uma visitação tão tremenda, a glória do Senhor há de restaurá-los novamente como nação, e Deus vai tirá-los do cativeiro. E quando Deus visitá-los, e quando Deus tirá-los do cativeiro, lembrem de mim, não deixem os meus ossos aqui, levem os meus ossos também para o lugar da herança, da promessa do Senhor. Uma geração comprometida, queridos, glória a Deus. Uma geração comprometida é uma geração que não deixa a unha, não deixa os ossos. Uma das coisas mais tremendas que marcou a minha vida é a respeito de uma amada irmã que congregava conosco, mulher fiel, comprometida. Eu podia contar com ela a tempo e a fora de tempo. Após o seu falecimento, fomos visitar a filha, e a filha diz: pastor, minha mãe deixou algumas coisas para lhe entregar, e entre algumas coisas que ela havia deixado para nos passar, ela disse, ela deixou o envelope do dízimo dela. Por muito tempo eu fiquei com aquele envelope e falei: meu Deus, o que eu faço com isso? Aquilo não era um dízimo qualquer, aquilo era o fruto do compromisso, do comprometimento de uma mulher que entendeu os valores do reino de Deus. Geração comprometida é uma geração que conquista, destinada a herdar as grandezas do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Vamos adorar o Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Sim, Senhor. Que me render e Te adorar. Meu
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, Adoraremos, Senhor. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. somente a ti. Eu creio que o Espírito do Senhor nos reuniu nesse dia, nessa manhã, dando-nos a oportunidade de lançarmos, de nos lançarmos fora, de nos desapegarmos daquilo que é provisório, temporário. É uma oportunidade como essa mulher, essa sunamita teve, olhando aquele profeta passando pelas ruas, pelas esquinas de Sunem. A palavra profética do Senhor se move, se movimenta nesse lugar. A graça, o amor de Deus, bondade, a oportunidade do Senhor se movimentando aqui, dando a você e a mim a oportunidade de lançarmos fora tudo o que é provisório, tudo o que é temporário. Sabe, aquele gancho onde nós penduramos algumas coisas, falando, uma hora eu arrumo, eu sei que essa situação não está legal, mas uma hora eu vou me dedicar a isso, eu resolvo essa situação. Deus sabe, Deus conhece o meu coração, eu vou caminhando assim. Não! Quem tem ouvidos para ouvir, juízo na cabeça, abre portas, nivela caminhos enquanto é tempo. Esse é o teu tempo de mergulhar. Talvez você esteja acostumado a molhar os seus pés, a sentir um frescor, um certo alívio, porque você coloca os teus pés nas águas e fala, que águas boas. Mas é muito pouco. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem medidas poderosas, tremendas. É o chamado de Deus, é o chamado para você mergulhar fundo nas verdades, nos princípios, nos valores. Deus tem mais, e você pode mais. Deus tem muito mais, e você pode muito mais. Sabe, queridos, infelizmente, uma das grandes frustrações que carregamos, que todo líder, todo pastor carrega, é de conviver com pessoas que por muitos anos negligenciaram a oportunidade de Deus, e lá na frente um dia são abordados, precisam retornar, falam, pastor, a minha vida está um caco. E você olha, e como um flash você pensa e lembra tantas oportunidades de conserto, de renovo, de mudança que foram desprezadas. Semeamos, colhemos. Deus te chama. E eu queria terminar essa reunião dando a você a oportunidade de deixar os ganchos nas paredes e construir uma obra permanente, obra de pedreiro, não algo temporário, não uma meia água, não uma cadeira num cantinho qualquer, obra permanente, algo bonito,
sólido e que custa. Quanto custa, pastor? Custa tudo. E você pode. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento e comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Talvez essa seja a manhã da sua reviravolta, da transformação. E eu creio firmemente que esse é um divisor, pode se tornar um divisor de águas para muitos aqui. Para muitos aqui, para famílias inteiras. Talvez você esteja conduzindo e levando e conduzindo a sua vida assim de qualquer forma. Vamos empurrando, pastor, eu vou empurrando. Deus sabe, Deus é bom, a bondade do Senhor é verdade. É a bondade do Senhor que nos toca, porque a natureza de Deus não pode mudar. Mas nenhum daqueles homens entraram na terra prometida tão somente por causa da bondade de Deus, senão por uma ação inflexível de cada um deles, dizendo assim: nós iremos com tudo, nenhuma unha ficará. Começa a dizer isso para o Senhor, começa a dizer isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ir com tudo mesmo. Espírito Santo, nenhuma unha, as minhas emoções não ficarão, a minha vida financeira não ficará, as minhas prioridades, a minha agenda não ficará isolada à parte, não, eu vou com tudo. Os princípios do reino me tocam e tocarão a minha casa, os meus filhos, o meu lar, o meu matrimônio, os valores que permeiam a minha casa, tudo. Senhor, nós estamos fazendo do encerramento dessa reunião um ato de confissão, um ato de fé e um ato de quebrantamento. Espírito Santo, que a graça do Senhor nos ajude e auxilie esse amado, essa amada irmã, esse querido que nos ouve, essa mulher que nos assiste, Senhor, que ouvirá essa mensagem também, ó Deus, através do canal do YouTube. Que a bênção do Senhor, ó Deus, os alcance, que a bênção do Senhor, ó Deus, os auxilie, ó Deus, a tomar passos decisivos, assertivos, um caminho mais alto. Deus, Espírito Santo, ajude-os, desperte-os, para que eles possam ir além, muito além, ó Deus, dos passos que tem dado o Senhor. Santo Deus, abençoa essa família, abençoa essa mulher, esse jovem, essa criança. Santo Deus, abençoa, Senhor, para que a graça, a bênção do Senhor, as mudanças, as transformações, Santo Deus, as eternas misericórdias do Senhor sejam sobre os teus filhos, ó Deus, tornando esse povo um povo apaixonado, um povo destinado, um povo marcado a herdar tão grande salvação, Pai, desde agora e para sempre. Senhor, separe-os e abençoe essa nova semana dos teus filhos com graça, com abundância. É assim que nós te pedimos, assim oramos, agradecidos pela tua palavra nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Graças a Deus. Vão em paz. Só não esqueça de conversar com o seu líder de célula, com os líderes de célula. Dia 1º de outubro nós iniciaremos a nossa campanha, 21 dias de oração apenas. Aguardamos vocês. Deus te abençoe.